Olá, pessoal! Dando sequência ao conteúdo de radiciação, vamos lá. Introdução do fator externo em um radical. Fator externo é o que está do lado de fora do radical. Introduzir significa inserir, colocar dentro. Eu vou colocar dentro do radical. Então, aqui a gente tem um exemplo de um radical. Aqui eu tenho o coeficiente do radical, que é essa parte que fica do lado de fora. Gente, esse número ele está multiplicando esse radical. Esse daqui é o fator externo ao radical, ele está do lado de fora. E o que está dentro é o fator interno ao radical, que a gente chama ele de radicando. Quem fica dentro do radical é o radicando. Qual é o objetivo desse conteúdo? O objetivo do conteúdo é levar o fator externo, que está de fora, de volta para dentro. Porque lá na boate, quando eu ensinei, o número ele não tem que pagar para sair. E quando ele quer entrar? E quando ele quer voltar para dentro do radical? Aí a gente vai criar uma situação subjetiva, que quando sai, paga, quando volta, ganha o dinheiro. Então, olha só, o 2 que está multiplicando aqui, ele vai voltar para dentro do radical. Quando ele voltar, para ele ter saído, ele não tinha que ter pago R$2. Então, para ele voltar, ele vai ganhar R$2. Mas por que ele vai ganhar os R$2 de volta? Porque aqui ele não saiu uma vez, é porque quando ele estava dentro do radical, para sair, ele pagava para sair uma vez. 1 vezes 2, 2. E o 3, ele já estava dentro do radical, então eu não mexo com ele, eu só conservo. Muito importante, na matemática, nada se perde. Tudo se transforma e quando não transforma, eu copio. Então, aqui eu vou transformar esse 2 com expoente 1. Quando ele passar aqui para dentro, ele vai se transformar. Ele vai ter que multiplicar o expoente dele pelo índice. De tal forma, ó, vamos fazer aqui a conta prova, ó. Se eu quiser tirar esse 2 daqui, basta eu pensar, ó, pela boate. Ele vai sair e vai voltar a ser. Mas aqui o meu objetivo é levar o fator externo para dentro do radical. E aí aqui, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso daqui era raiz quadrada de 12. Exemplos. Vamos fazer agora alguns exemplos para você entender esse lance de introduzir o fator no radical. Aqui eu tenho expoente 3, aqui está multiplicando. Eu vou voltar esse x ao cubo para dentro do radical. Como que eu vou fazer isso? Eu posso copiar primeiro quem já está lá, bonitinho. E aqui vai ficar o x. Se esse aqui tem expoente 3, é porque antes ele tinha 3 vezes 5 como expoente. 3 vezes 5 não é 15? Então, o original é y vezes x elevado a 15, 11ª potência. Aqui eu posso colocar o x primeiro, não tem problema. A ordem na multiplicação não altera. Aqui o expoente desse a é 1. Então, quando eu voltar ele aqui para dentro, vai ficar... Posso colocar tanto o a primeiro quanto o b, hein, gente? Vai ficar 1 vezes 7 vezes o b, que na matemática nada se perde, tudo se transforma, e quando não transforma eu copio. Como eu não vou transformar o b, eu tenho que copiar ele. Então aqui, esse radical vai ficar, lembrando que aqui o índice é 7, ó. A elevado à 7ª vezes b. Aqui, o índice, quando ele não está escrito, é 2, quando o expoente não está escrito, é porque ele é 1. Então vai ficar raiz quadrada de a vezes o n, mas o n tem qual expoente? Se aqui é 1, é porque ele saiu da raiz uma vez, então é porque o n ele tinha 2 como expoente. Aqui, raiz de 2 vezes o 3. Qual vai ser o expoente do 2? Não vai mudar, porque o 2 está no mesmo lugar, dentro do radical. Agora, para eu trazer esse 3 de volta aqui, ele vai ter que ganhar expoente. Aqui é 1, aqui é 2. Então, quer dizer que 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar a raiz de 2 vezes 9. Então, vai ficar a raiz de 18. Aqui, 2 vezes a raiz de 5. Vai ficar 2. Eu posso colocar tanto 2 primeiro quanto 5, tá? Aqui é expoente 1, aqui é índice 2. Então, aqui vai ter que ser expoente 2. Para que se ele quiser sair, ele paga para sair uma vez só.
vezes o 5. Então, vai ficar raiz de 4 vezes 5. Então, isso daqui é raiz de 20. Aqui. Agora, vou colocar aqui pra dentro da raiz, ó. Vai ficar 3, aqui é expoente 1, aqui é expoente 1, aqui é multiplicação, aqui é multiplicação, aqui é índice 2. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, a ao quadrado, vezes 7. O 7 não muda nada. Então, vai ficar raiz de... Aqui não dá 9? 9 vezes 7, 63 vezes o a ao quadrado. Aqui não tem jeito de resolver porque eu não conheço o valor de a. Então, continuando. Aqui, para eu colocar o 2 e o x de volta no radical, ó, que é multiplicação, tá, gente? Expoente 1, expoente 1. Se aqui é expoente 1, é porque quando ele estava aqui dentro, ele era expoente 5. Opa, e eu não posso esquecer um índice aqui, ó. Vezes. Se o expoente do x é 1, é porque quando ele estava dentro da raiz, o expoente dele era 5, ó. 1 vezes 5, 5. E copio esse 2 aqui agora, ó. Então, vai ficar raiz quinta de 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, isso daqui dá 32. Vezes esse 2 aqui, não vai dar 64? X a quinta. Então, o que é o meu objetivo? Pegar o que está do lado de fora, que é o fator externo, e voltar ele para dentro do radical. Então, aqui, vou voltar para dentro do radical. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes. Aqui o expoente não é 1. Aqui o índice é 2. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 8 ao quadrado, não é 64? Então, 64 vezes 3, que dá 192. Então, aqui é 192. Ó, isso é igual a isso, que é igual a isso, só que estão com roupas diferentes. Aqui, 4 vezes a raiz de 3. Então, aqui, para voltar o 4 para dentro da raiz, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes. Aqui o índice é 2, o expoente é 1. Então, vai ficar o 4 elevado ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado, gente, não é 16? 3 vezes 16, 48. Prontinho. Então, isso é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Agora aqui, 2 vezes a raiz cúbica de 5. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2. Aqui o expoente do 2 é 1. Então, aqui ele vai ser 3. Porque se ele quiser sair de volta, vai ser a mesma coisa do que está aqui. Vezes o 5, que não muda. Eu só copio o 5. Lembrando que na matemática nada se perde, tudo se transforma. E quando não transforma, eu copio. Então, vai ficar a raiz cúbica de 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 40. Aqui, vamos criar agora um exercício, porque aí na apostila não tem a letra K. Então, vamos lá, vamos criar um exercício. 7... raiz quadrada de 5. Então, ó, vai ficar raiz de 5 vezes. Quando o 7 voltar para dentro, então, é igual a 5 vezes 49. Então, 5 vezes 49, ó, vai dar 245. 245. Então, aqui é 245. Agora, aqui, tá multiplicando, aqui é expoente 1, índice é 4. Então, vai ficar raiz quarta do x que tá aqui dentro, vezes o x que tá vindo do lado de fora, que vai ficar com expoente 4. Então, vai ficar raiz quarta de x a quinta. Letra N, raiz cúbica. Esse é o y que está aqui dentro. Agora eu vou trazer esse que está do lado de fora para o lado de dentro. O expoente dele é 1. Então, ele vai vir com o expoente 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de y a quarta. Agora, aqui.
Passando isso aqui pra dentro, vai ficar raiz de A, que é o que tá dentro, com A que tá de fora, A ao quadrado. Puxa a casinha até o último aqui, tá? Raiz de A. Aqui eu vou somar os expoentes porque tem a mesma base. Vai ficar 3. Agora aqui, A vezes B, que é o que tá dentro, vezes o A que tá de fora, que vai vir com o expoente 2. E o B que tá de fora, que vai vir com o expoente 2. Puxa o telhado da casinha até na ponta, ó. É igual a esse A com esse A, que é expoente 1. Então, vai ficar raiz quadrada de A ao cubo vezes B ao cubo. Fecha. Agora, pessoal, radicais com índices diferentes, lá na página 14 da apostila complementar de matemática. Então, radicais com índices diferentes. Gente, quando a gente tiver radicais com índices diferentes, exemplo aqui, ó. Aqui é a raiz quadrada, o índice é 2, e aqui é a raiz cúbica, o índice é 3. Quando a gente tiver que isso acontecendo, os índices diferentes, é possível transformá-los em radicais com índices iguais. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Através do MMC. Eu vou calcular o MMC entre esses índices que são diferentes. MMC entre 2 e 3 por 2 dá 1, e 3 por 3 dá 1 e 1. Então, aqui 2 vezes 3, 6. Tá, aí aqui, o novo índice vai ser o MMC, que é o 6. Vai ser para os dois vai ser 6. E agora, como é que eu faço? Gente, é o seguinte, eu vou pegar esse radical, ele vai ser o mesmo desse. E esse radical vai ser o mesmo desse. Agora eu vou ter que transformar isso daqui em radicais com o mesmo índice. Como que eu faço essa transformação? O 3, para ele virar 6, eu não multipliquei por 3? Eu multiplico por 3 tanto o índice quanto o expoente. Então, aqui, 1 vezes 3, 3. E aqui, para o 3 virar 6, eu não multipliquei por 2, então eu multiplico por 2 o índice e o expoente. Lembra lá nas propriedades que a gente podia dividir o índice e o expoente por um mesmo número? Pois então, aqui a gente pode multiplicar o expoente e o índice por o mesmo número que a gente vai obter um radical equivalente, tá? Outro exemplo, ó, aqui eu tenho um radical que tem índice 3, um radical com índice 4, um radical com índice 2. Então, eu tenho que calcular o MMC entre 3, 4 e 2. Por 2 dá 3, 2 e 1. Por 2 dá 3, 1 e 1. Por 3 dá 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui o novo índice vai ser 12 para os 3. E agora eu tenho que ver como que cada um modifica para que o índice se transforme em índice 12. O 3, 12 dividido por 3 não é 4, então é porque eu multiplico por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 o índice e o expoente. Então, aqui vai ficar 8. O 4, para ele virar 12, é porque eu multiplico por 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, vai ficar 9. O 2, para ele virar 12, eu tenho que multiplicar por 6. Quem eu vou multiplicar por 6? É o 7? Não, eu vou multiplicar por 6 o índice e o expoente. Então, aqui vai ficar 6. E aí, o que a gente obteve? Radicais com o mesmo índice. Radicais aqui com índices diferentes. Aqui, radicais com o mesmo índice. Esse radical é o mesmo desse, esse radical é o mesmo desse, esse radical é o mesmo desse. Só que eles estão com roupas diferentes. Isso são chamados de radicais equivalentes. E agora, nosso último exemplo aqui, ó. Vou calcular um MMC entre 8 e 12. Por 2 dá 4, e 6. Por 2 dá 2 e 3. Por 2 dá 1 e 3. E por 3 dá 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, meu novo denominador... Desculpa, denominador não, né, gente? Meu novo índice vai ser 24. Tá, agora o que eu fiz com o 8 para ele virar 24? Eu não multipliquei por 3? Então, eu vou multiplicar por 3 também o meu expoente. Vai ficar 9. Agora aqui, o que eu fiz com 12 para ele virar 24? Eu multipliquei por
2. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 também. E aqui o expoente do b vai ficar 10. Aqui eu tinha radicais com índices diferentes. Agora eu tenho radicais com o mesmo índice. Esse radical é o mesmo desse e esse radical é o mesmo desse. Só que eles estão com roupas diferentes. Agora vamos falar dos radicais semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui eu estava falando de radical equivalente, ó, esse equivale a esse equivale a esse equivale a esse. É o mesmo com uma roupa diferente. Agora aqui eu vou falar de radicais semelhantes, é diferente, tá? Não é a mesma coisa de equivalente, não. Quando é que dois radicais eles vão ser semelhantes? Quando eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Lembrando aqui, ó, gente, que o índice, quando a gente tem aqui o radical, dentro é o radicando e o númerozinho da casinha, que é o preço para sair, é o índice. Então, tem que ter os dois iguais. Então, vamos lá. Aqui o índice é 2, índice é 2 e o índice é 2. Então, esses três radicais, eles têm o mesmo índice? Sim. Ok. Eles têm o mesmo radicando? Radicando, gente, é o que está dentro do radical. Tem o mesmo? Sim. Ah, professora, mas aqui tá diferente. Mas aqui, gente, é fator externo. Fator externo não entra. Então, esses três radicais, eles são radicais semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Agora aqui o índice é 2, o índice é 4, o índice é 5. Esses três radicais têm o mesmo índice? Não. Bom, se eles não têm o mesmo índice, eles não são semelhantes. Tá, vamos falar dos radicandos. Eles têm o mesmo radicando? Também não, mas bastava a primeira resposta para a gente saber que eles não eram semelhantes. Porque para ser semelhante, gente, tem que acontecer as duas coisas, tá? Não é só uma, não. Agora, continuando aqui. Aqui eu tenho raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. Tem o mesmo índice? Sim, tem o mesmo índice. Tem o mesmo radicando, que é o que fica dentro do radical? Sim, também. Então, eles são semelhantes? Sim, eles são semelhantes. Ah, professora, mas aqui quando não está escrito, gente, lembra disso, gente, importante. É 1 quando não tem nada escrito na frente. Então, aqui o fator externo é 1, aqui o fator externo é 3, aqui o fator externo é 8. Gente, esse fator externo, ele indica a quantidade daquele radical. Igual aqui, é 1 raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho 3 raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho 8 raiz cúbica de 2. E aqui, 1 raiz quadrada de 5. Eu tenho uma raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho uma raiz quarta de 5. Aqui eu tenho uma, porque não está escrito o fator externo, então é 1. Uma raiz quinta de 3. E aqui, eu tenho 8 raiz quadrada de 2. Isso aqui é a quantidade de raiz quadrada que eu tenho. Aqui, quantas raízes quadradas eu tenho aqui? Uma, porque quando não tem fator externo escrito, é porque é 1. E aqui, quantas raízes quadradas de 2 eu tenho? 3. Gente, peraí, aqui na raiz quadrada e raiz quadrada, se eles são semelhantes, eu posso juntar. Se eu quiser somar 1 mais 1, 8 mais 1, 9, mais 3, 12. Então, no total, eu tenho 12 raízes de 2 aqui. Aqui, não dá para somar, porque eles são diferentes. Eles são semelhantes? Não, só dá para somar coisas semelhantes. Exemplo, real, eu somo com real. Tem jeito de somar real com dólar? Não. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. No ano passado, vocês viram também a respeito do x e do y. Eu posso somar o x com o y? Não, porque o x não é semelhante com o y. A gente soma x com x e y com y. E aqui o último, ó. Aqui é raiz de 3, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Se eu quisesse somar isso aqui, eu poderia? Sim. 1 mais 3, 4, 4 mais 8, 12. 12 o quê? 12 raiz cúbica de 2. Por agora é só.